Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do nosso canal. Você que já é inscrito, deixe sua curtida lá. Você que ainda não é inscrito, vá se inscrevendo. Hoje a gente vai estar contando uma história bem interessante sobre o bom samaritano. Mas antes a gente vai estar cantando um louvor. O louvor que eu escolhi hoje foi 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Um louvor curtinho, mas ele é muito bonito. Hoje a gente vai estar contando a história do bom samaritano, que está lá em Lucas 10, do 25 ao 37. Então, aqui eu desenhei mais ou menos o caminho por onde vai se passar a nossa história. Uma pessoa chegou para Jesus e perguntou assim para Jesus, quem era o próximo dele, quem deveria ser o próximo dele. E Jesus contou uma parábola, né? Parábolas são histórias que a gente conta para ilustrar uma história, contando para ele entender quem seria o próximo dele. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma estrada por onde vai se passar a nossa história. Uma estrada, uma pedra. Então as estradas de antigamente não era igual hoje, que tem muitos caminhões, muitos carros. Era muito raro passar alguém numa estrada. Então as estradas ficavam maior parte do tempo total silêncio. Então só se viam o quê? De vez em quando algum viajante. Então não era nem sempre não, era de vez em quando que alguém via alguém na estrada. E esse viajante aqui, ó, ele vinha descendo a estrada e ele vinha andando. Naquela estrada ali tinha o quê? Tinha uma pedra, tinha um localzinho bom para ter pessoas escondidas, né? Então veio o quê? Veio uns ladrões e roubaram ele, né? Bateram nele, levaram o dinheiro dele e deixaram ele caído na estrada, sem roupa e todo sangrado, meio morto. A Bíblia diz que ele ficou meio morto lá. Então ele ficou lá jogado lá no chão. Aí vinha passando quem? Vinha passando um doutor da lei. Esse doutor da lei, ele sabia muito bem sobre as leis. Mas ele passou e ele olhou lá o homem caído na estrada, ó, e ele só olhou e foi embora. Ele nem se preocupou em se perguntar quem seria aquela pessoa que estava caída ali naquele caminho, né? Aí veio também quem? Veio também um sacerdote. Os sacerdotes, eles estavam sempre aonde? Na sinagoga. Então eles sabiam da lei e entendiam sobre ajudar os outros, sobre fazer o bem. Era o que eles mais ensinavam na sinagoga. Mas ele também passou, viu o homem caído lá no caminho também, todo sangrado, mas também só olhou e falou, Deus tenha misericórdia. E também foi embora. E o homem continuou lá na estrada, caído e todo machucado. Até que veio quem? Vinha passando em seu cavalo o bom samaritano. Então ele vinha no galope, toque, 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 toque. Ele viu o homem caído, desceu do seu cavalo, foi lá, cuidou das feridas, deu-lhe água, colocou no seu cavalo e levou até um local onde pudessem cuidar dele. E disse, ó, cuidem dele, né? E o que precisar eu mesmo estarei pagando. Então, o bom samaritano, ele não pensou em quem era aquele homem, o que aquele homem, por que aquele homem estava ali machucado. Ele não pensou se ele tinha se envolvido em briga, se ele tinha sido uma pessoa mal. Não, ele somente se preocupou em ajudar,
né? Então, Jesus, voltando ao começo da história, Jesus falou para aquele homem que tinha perguntado para ele quem que era o próximo dele. Jesus falou o seguinte: então, a você, o que parece, quem era o próximo daquele que estava na estrada? Aí ele respondeu: o próximo foi o bom samaritano. Por quê? O nosso próximo é aquele que nos ajuda, é aquele que nós temos condição de fazer algo. Então a gente não tem que ficar pensando assim, ó, eu não vou ajudar fulano porque fulano é meu inimigo. Eu não vou ajudar essa pessoa porque eu não sei quem que ela é. Às vezes as pessoas batem na porta da gente pedindo comida e às vezes a gente não quer dar, né? Comida, às vezes não quer dar dinheiro, a gente fica com receio, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo que a gente vai dar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, ajudar. Aí o que a pessoa vai fazer ou não, aí é ela e Deus, né? Então vamos ser como o quê? Como um bom samaritano, que socorreu aquele homem na estrada e ajudou, né? Cuidando das feridas dele, né? Então o bom samaritano, ele teve uma demonstração de quê? De amor tão grande quanto a de quem? A de Jesus. Jesus, ele não olhou para nós, para os nossos pecados, nem para aquilo que nós tínhamos feito ou que nós deixamos de fazer. Jesus, ele vem e simplesmente oferece o seu amor. De forma o quê? De forma gratuita, né? Que a salvação, ela é de graça. Ninguém pode comprar a salvação, né? Por mais que você faça, por mais que você se esforce para você ter a salvação pelos seus méritos, isso daí nunca virá. Por mais que você se mutile, às vezes tem gente que fica se batendo, né? Se autoflagelando para conseguir a salvação, né? Ou cumprem aquelas promessas, né? Para conseguir a salvação. Mas a nossa salvação só vem por meio e intermédio de Jesus, simplesmente, tá? Então, essa história do bom samaritano, ela é muito interessante, né? Por quê? Porque às vezes, quantas pessoas às vezes também a gente não acha no caminho, né? Longe, distante do Senhor, fazendo coisas erradas, praticando mal, né? E às vezes quando a gente vê uma pessoa praticando mal nas coisas de Deus, a gente fala assim, esse daí tá perdido mesmo. A gente às vezes faz igual aquelas duas pessoas que passaram também, simplesmente sacode o ombro, né? E fala, Deus tenha misericórdia, né? Não, a gente pode ajudar. Você pode dar um conselho, né? Se seu amiguinho, se seu colega anda fazendo coisas erradas na escola, você dê um conselho a ele, diga a ele, não é assim. Né? Jesus ensina assim, assim, assim. E a gente tem que ensinar a forma correta das pessoas viverem, né? Então nós estamos aqui neste mundo como quem? Como bons samaritanos, para ensinar aquilo que for a verdade do Senhor. Espero que vocês tenham gostado da história, tá? E que aproveitem para quê? Para exercitar, serem bons samaritanos. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Até a próxima semana.